Bom vê-los aqui. É sempre uma emoção positiva nos vermos, nos cumprimentarmos. É tão bom, tão bom. Então sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida para estudarmos um pouco do Evangelho, trazermos o Evangelho para o nosso dia a dia, tornando a visão de Jesus como a de um companheiro de trabalho, de luta, de estudo dos dias de hoje. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 5. Mas sempre é muito bom essas palavras iniciais que a Leuda faz a gentileza de ler conosco, porque eu sempre digo a mesma coisa, é o momentinho em que nós nos firmamos no texto, nas palavras, na mensagem, e com isso, o que fica lá fora, e damos condições para que a espiritualidade cuide de nós como nós precisamos. Então, a palavra agora é da nossa irmã Aleuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, o item 23, né? Tormentos voluntários. E o nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Vinha de Luz, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energias improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas.
Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. E se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Um bom estudo para todos. Hoje nós temos o nosso irmão Evantuil Nascimento, que fará o estudo do item 23 do capítulo 5. Com a palavra, nosso irmão Vantuil. Jesus, nosso mestre, nossa luz, nosso caminho, sol que dá vida a tudo nesse planeta, esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre, porque sem Ele nada somos. E nada somos mesmo. Ele é a seiva divina que dá vida a tudo nesse planeta. Sem Ele nada somos. Conforme Ele disse, registrado por João, o Pai, Ele, Jesus, é a videira verdadeira, aquela árvore frondosa, cheia de galhos, que dá muitos frutos. Cada galho dá um fruto ali, vários frutos. E o Pai, Deus, é o lavrador. Nós somos as varas. A vara que dá fruto, isso é João falando, tá? É João capítulo 15, versículo de 1 a 8. Aquela vara que dá bons frutos, o Pai, o lavrador, cuida dela para que ela dê mais frutos. E a vara que não dá fruto, ela tende a secar, o lavrador vem, arranca e joga no fogo, para queimar. Olha que legal. Então nós somos as varas. Sem Jesus, sem nós nos alimentarmos dessa seiva divina, que é o Evangelho de Jesus, modificando a cada um de nós vamos secar, adoecer e lançado ao fogo. E o que é o fogo? Quando o Evangelho faz alusão ao fogo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, todos eles, a primeira revelação, a segunda revelação, e a terceira revelação, quando faz alusão ao fogo, está fazendo alusão ao sofrimento, às reencarnações. Então, enquanto nós não nos alimentarmos dessa seiva divina, que é o Evangelho de Jesus, desses ensinamentos, enquanto nós não colocarmos esses ensinamentos dentro de nós, esses ensinamentos modificando a nós, e com isso a gente modificando a todos que estão à nossa volta, cumprindo aquele convite de Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Jesus quer? Que nós sejamos, com os ensinos dele dentro de nós, que nós sejamos esse pouquinho de fermento que vai levedar toda a massa. Esses ensinamentos começam a modificar a mim, modificando a mim. Eu levo para a minha família, começo a modificar a minha família, levo para o trabalho, levo para a sociedade como um todo, os grupos sociais que frequento, e começo a modificar as pessoas, porque é uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente começa a chamar a atenção. E aos poucos ela vai modificando um monte de gente. Tenho certeza que aqui tem amigos, eu já vivi isso, tenho certeza que vocês também, no trabalho, com a nossa vivência do Evangelho, as pessoas chegam e perguntam, quem é você, o que você faz, qual é a sua religião? Caramba, que religião é essa? E daqui a pouco você está vendo a pessoa lá buscando esses ensinamentos. Então, o convite de Jesus é exatamente isso aí, que nós sejamos aquele pouco de
fermento que leveda a massa. Que nós sejamos aquele sal que modifica o tempero de tudo. Vós sois o sal da terra. De que adianta o sal se ele se torna insípido? Ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Palavra de Jesus, no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Quem é que consegue esconder uma cidade erguida sobre o monte? Brilha a vossa luz para que todos vejam as suas boas obras. É o convite de Jesus para a gente. Então, a gente colocando esses ensinamentos dentro de nós, nós vamos modificando a tudo em volta. É muito legal. Então, nós estamos aqui numa casa maravilhosa, um trabalho maravilhoso de disseminação do Evangelho, realizando o trabalho do bem. Isso tudo é para modificar a gente está falando aqui para vocês, mas tem uma multidão de espíritos que são trazidos aqui para esse aprendizado. Espíritos que são... Nós seremos amanhã, nós estaremos do outro lado. Que estejamos na situação de contribuir com a evangelização desses irmãos. Por isso nós estamos aqui já nos evangelizando, não é isso? Mas vamos ao nosso tema. Eu sempre gosto de fazer essas introduções, né? E olha aí, Jesus de novo, né? Então nós vamos falar dos tormentos voluntários, item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu trago aqui para você, eu já fiz uma introdução, vamos caminhando aqui, mais uma com Jesus. Agora é registrado por João, capítulo 16, versículo 33. Jesus fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim, nele, nós tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é com Ele que nós encontraremos a paz, é com Ele que nós encontraremos a verdadeira felicidade, é com Ele que nós encontraremos saúde, é com Ele que nós nos livraremos das enfermidades. Quando esse planeta nosso for renovado, estiver renovado totalmente, os bons espíritos habitarão essa terra. E o bem prevalecerá. E o bem prevalecendo, as doenças, as enfermidades estarão afastadas. Por quê? Porque os bons espíritos, aqueles que já não vibram mais nas coisas negativas, já não estão mais aqui. Só estarão aqui os bons espíritos, aqueles que vibram no amor. Então a doença estará afastada. Olha que legal. Então, nós estamos nesse momento, por sermos ainda espíritos imperfeitos, num mundo onde teremos aflições. É um mundo de espíritos imperfeitos. Mas Jesus venceu. Ele veio, passou por toda aquela dificuldade que nós conhecemos e saiu daqui maior do que ele chegou. Mais grandioso ainda. E o principal, exemplificou para a gente. E eu costumo pregar isso aí, exemplificou para todos nós que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância. Não existe morte. Nós somos um espírito imortal. Então é interessante que nós nos dizemos cristãos, isso tudo está aí revelado pelos 4 evangelistas. Ele, após a crucificação dele, ele ainda convive com os discípulos dele 40 dias. Ele manda os discípulos dele irem para Galiléia, onde ele fez um discurso para 500. Ele caminha na estrada de Emaús com os discípulos. Ele participa de um churrasco na praia com os discípulos. Isso tudo para quê? Para mostrar para nós que não existe morte. Todos nós estamos aqui numa situação passageira. Isso é passageiro. É interessante que tem espírito, isso a gente, na literatura que a gente estuda, tem espírito que desencarna e continua acreditando que está morto. É interessante, né? E nós estamos aqui para fazer esse despertar, a gente acordar no plano espiritual, na nossa realidade. É por isso que a gente estuda a doutrina espírita. Isso tem que mexer com a gente.
Então Jesus ele veio para mostrar e provar para a gente que não existe morte, só existe vida e vida em abundância. A morte não existe. Esse corpo aqui, um dia ele foi um bebezinho, passou pela fase da infância, juventude, e estamos aqui já na terceira fase. E provavelmente a última também, né? Mas é isso aí, o corpo vai extinguindo o fluido vital, vai acabando o fluido vital. Faz parte. E aí, sabe como é que Ramatiz chama o desencarne? Como é que é? Descarte biológico. Quando a gente estuda lá o livro Fisiologia da Alma, vamos ver Ramatiz chamando de descarte biológico. A nossa morte é um descarte biológico. Ou seja, é o corpo, que é um composto de células, que volta à Terra para se decompor. Legal. Quando eu estudei isso aí, eu levei isso, nessa época eu estava dando um curso lá no Paulo de Tarso, lá em Copacabana. Aí quando eu falei isso, as pessoas riam. Mas o Ramatiz usa essa expressão, descarte biológico. Então nós estamos num planeta de provas e expiações por sermos ainda imperfeitos. E quanto ao estado na evolução dos mundos, nós temos ali o planeta os planetas primitivos. Nós estamos introduzindo aí os tormentos, tá? Vamos chegar nos tormentos. Os planetas primitivos, é onde os espíritos fazem as primeiras encarnações. Planeta de provas e expiações, você vê que nós somos um planeta de provas e expiações. Nós estamos na segunda escala evolutiva dos planetas. Ou seja, é um planeta bem atrasadinho ainda, onde predomina o mal. Por isso a gente vê essa tragédia toda até hoje, em pleno século XXI. Já temos guerras para todo lado, o planeta todo vive em guerra. Ditadores dominando povos, e vai por aí afora. Predominância do mal. Os homens construindo máquinas poderosas de guerra para destruir a massa. Existem bombas, estão construindo bombas que desintegram as pessoas, para desintegrar. Acaba, onde aquela bomba for jogada, acaba com tudo. Tudo que estiver em volta. Olha o homem do século XXI. Então, é onde predomina o mal. Já existem pessoas boas? Existem, mas é uma minoria ainda. Quando a maioria for do bem, o planeta estará regenerado, porque aí o bem já está prevalecendo. Ainda existirá algum mal, mas o bem prevalece. E o bem prevalecendo é aquele negócio. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A terceira etapa, a regeneração, espiam, fortalecem e refazem. É a próxima fase do nosso planeta, nós estamos numa transição. A gente fala, todo mundo pensa que a transição está aí. Essa transição começa lá atrás. Eu diria que com o advento da doutrina espírita, antes da preparação da doutrina espírita, já estava iniciando esse processo de regeneração. Já estamos caminhando aí. A doutrina espírita, a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, ela faz esse papel. Para preparar os homens para essa regeneração. Aí, depois da regeneração, vem os mundos ditosos e os mundos celestes, onde só reinam o bem, onde todos nós queremos chegar um dia. Né? E onde estaremos? Não temos, alguns vão mais rápido e outros vão mais devagar, dependendo das suas escolhas. Mas vamos chegar lá. Não é isso? E os mundos expiatórios, que é o nosso mundo aqui, olha isso, é uma variedade deles no infinito. São vários, não é só a Terra que é um mundo de provas e expiações. São vários planetas. É uma variedade infinita de planetas. O caráter comum desses planetas expiatórios é o quê? Local de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Local de exílio. Exceção ao selvagem raça civilizada. Por que exceção? Porque os selvagens raças semi-civilizadas estão no processo de encarnações, são espíritos em processo inicial de encarnação. Então eles são colocados aqui para tirar alguma lição. Espíritos em expiação, todos nós, já viveram em outros mundos, foram expulsos por sua obstinação no mal. Esse espírito tem de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens. Olha o que a gente vive aí. E com a inclemência da natureza. Terremotos, maremotos, furacões, chuva forte, como a que teve recentemente no Rio Grande do Sul, quase acabou com o estado inteiro lá. E vai por aí. Aqui no Rio já tivemos tempestades terríveis aí. A gente não esquece lá de 2008, 2010, 2011, aquela chuva que causou aquela tragédia toda em Teresópolis. E aqui no Teresópolis, Petrópolis, e aqui no Rio.
Né? Eu nunca esqueço disso aí, que aqui no Rio, naquela época vivemos uma tragédia muito grande, com vários morros descendo, causando várias mortes. Lá em São Gonçalo, lá a tragédia do Morro do Bumba, lá, não sei se vocês lembram. Terrível aqui. Então, são os espíritos lutando contra tudo isso aí. A perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, nós já estamos num planeta de provas e aflições. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no início, ainda Kardec, fazendo os comentários dele, ele vai trazer para a gente ali as causas atuais das aflições. Por que eu trouxe isso aí? Porque nós, quando nós encarnamos, a gente já vem com as provas que nós temos que suportar aqui na Terra. Todo nós já está desenhado no nosso mapa encarnatório, está tudo lá. Ninguém nasce aqui, ninguém cai de paraquedas aqui. Não. Existe todo um planejamento no plano espiritual. Todo um planejamento no plano espiritual. Todo. Quem serão meus pais, quem serão meus irmãos, a família a qual estarei envolvido. Está tudo ali desenhado, em linhas gerais. Então a gente já nasce com um certo caminho determinado para poder trilhar. Mas existem pessoas que ficam buscando problema. Já não basta as aflições que tem que passar, ainda fica caçando confusão. Então é isso aqui que ele vai falar ali, ó. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promão de duas fontes bem diferentes, que importa de que umas têm causa na vida presente, outras na vida fora dessa vida. Então o que ele diz aí? Que se eu estou sofrendo e não encontro a causa do problema nessa encarnação, com certeza está em outra encarnação. Porque está tudo ligado. Né? Eu hoje sou resultado do que eu fui ontem e amanhã eu serei resultado do que eu estou construindo hoje. É a colheita. O que eu semeei ontem eu estou colhendo hoje. O que eu estou semeando hoje eu vou colher amanhã. Então está tudo ligado. Está todo mundo ligado aí. Então, uma tem sua causa na vida presente e outra fora dessa vida. Para a gente entender melhor, uma doença. O câncer de pulmão, por exemplo. A medicina diz que o câncer de pulmão ali para fumante, aquele fumante inveterado, aquele negócio todo ali. Já está provado isso aí. Aí uma pessoa que nunca fumou, de repente adquire o câncer de pulmão. Aí chega no médico, o médico pergunta, o senhor fuma? Não, nunca fumei. Pois o senhor está com câncer de pulmão. E a partir daí, 6 meses, está fazendo a viagem dele de volta ao plano espiritual. Então, é isso aí. Então, se a causa não está aqui, a causa está em vidas anteriores. Certamente, em vida passada, esse irmão, ele fez mau uso disso aí. E causou danos ao corpo espiritual dele. Gente, o nosso corpo material, ele é cópia do corpo espiritual. É um mata-borrão. O corpo material é um mata-borrão do corpo espiritual. Então nós temos o espírito, a condição tripla nossa. Nós somos um espírito, corpo espiritual, corpo material. Quando a doença, se eu sou um espírito, está tudo dentro do nosso tema, vamos caminhar. Se eu sou um espírito que alimenta ali muito mágoa, ódio, rancor, ressentimento, essa coisa toda, isso aí vai maculando, é o espírito. Isso aí macula o corpo espiritual, mancha o corpo espiritual. Tudo isso é energia. Qualquer pensamento nosso gera energia. Por isso que o sentimento, quando eu faço o bem, para um morador de rua, por exemplo, e o morador de rua joga aquele sentimento de gratidão, aquele olhar de gratidão maravilhoso para você ali recebe uma energia boa que te banha, que te envolve. Já quando eu fico alimentando ódio, mágoa, rancor, ressentimento, preconceito, essas coisas, inveja, essa coisa toda, eu estou gerando energias que ficam manchando o meu corpo espiritual. E manchando o corpo espiritual, vai adoecendo o corpo espiritual. Quando o corpo material se manifesta enfermo através de um câncer, e as doenças gerais, aí, todas variedade de doenças, de enfermidade, aquilo ali nada mais é que um expurgo. É o corpo espiritual expurgando
o veneno que nós depositamos nele através dos nossos pensamentos, sentimentos, essa coisa toda aí, negativos. Por isso que os Espíritos convidam a gente ao bem o tempo. Façam o bem, porque quando a gente está fazendo o bem, aquela energia boa, ela acaba te impregnando, e te impregnando, a energia ruim vai saindo. Daqui a pouco é igual quando você pega um copo de água suja, coloca aqui na mesa. Aí você começa a jogar água limpa, não é isso? Quando você vai jogando água limpa, a água suja vai acabando, daqui a pouco a água está limpinha no copo. Façam o teste. Então é a mesma coisa com a gente. Então façam o bem. Quando a gente pega esses livros todos aqui, os Espíritos nos convidam ao bem. Por quê? Porque o bem vai fazer esse trabalho conosco, ele vai nos modificar lentamente. Então vamos aqui. Então olha isso que ele vai falar lá no Kardec no Evangelho. Remontando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Né? As enfermidades, as dificuldades. Consequência do nosso caráter e do nosso proceder. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Não é isso? Tudo tormento voluntário. E a gente fica caçando isso aí, com o nosso orgulho, nossa vaidade, alimentando um desejo que não deve, preconceito. A gente fica caçando essa confusão toda para a gente. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Não é isso? Quantas uniões desgastadas, casamento, né? Quantas uniões desgastadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte. Ou seja, aquele casamento por interesse, aquele casamento puramente material. Não existe ligação de alma. Então, eles se casam e vivem uma vida das trevas, né? A vida do inferno ali, confusão o tempo todo, ninguém quer isso. Então fica doente. Não é um tormento voluntário? É um tormento voluntário. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Às vezes uma coisinha que acontece, a gente já quer partir para a briga, eu não aceito isso, eu não levo desaforo para casa, nada, larga para lá. Eu falo muito desse jeito, larga para lá, não esquenta. Falo isso com todo mundo, não esquenta a cabeça. Tem misericórdia, é só um irmão que está, um irmão imperfeito que está no caminho dele de aprendizado. Então não esquenta. Eu aconselho para vocês também, não esquenta. Se alguém fala mal, se alguém agride, se alguém grita. Senhor, tem misericórdia dessa criatura que ela não sabe o que está fazendo. É um espírito imperfeito. Então isso aí já foi uma oração. Se eu faço isso com o coração, já é uma oração. Senhor, tem piedade, tem misericórdia desse irmão, porque ele não sabe o que faz. Então, se eu faço isso com sentimento, é uma oração. Quantas doenças, olha aí, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais, olha isso, quantos pais infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Gente, isso a gente vê direto, né? Os filhos, quando estão na infância, na adolescência, os pais ficam ali fazendo toda vontade. Toda vontade, só que é um espírito, está crescendo, ele vai despertar tudo que ele tem dentro dele. E o período de educação desse espírito é ali, na infância. São os espíritos que dizem. Até os 7 anos nós temos todo o poder para domar esse espírito. E a partir dos 7 já vai ficando mais difícil. Quando chega a adolescência é mais difícil ainda. E aí a gente vai deixando, né? Porque os pais querem ir para o cinema, os pais querem ir para a praia, dá um celular na mão da criança, a criança faz o que bem quer. E hoje em dia é comum, chega na casa das pessoas, a criançada está todo mundo, cada um com o celular na mão, e os pais enchendo a cara. Você deixa as crianças soltas e fica todo mundo no bem bom, curtindo a vida. Só que as crianças vão crescer. Nós não devemos nos esquecer que são espíritos imortais. São espíritos que o Pai colocou sobre a nossa responsabilidade para que nós os educássemos.
os ajudássemos a caminhar. Mas a gente lava a mão, né? E depois a gente vai sofrer. Está falando depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, admiram-se e se afligem por falta de deferência com que são tratados e da ingratidão desses filhos. Interrogue friamente suas consciências todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Olha que maravilha a doutrina espírita, né? Não é legal? A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua verdade acusar a sorte, a providência, Deus preocupado, sorte, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, sua displicência, sua falta de cuidado com aquilo que ele deveria cuidar. Travou. Anda aí para mim que travou aqui. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, eu coloquei isso aqui para a gente ver que os tormentos voluntários, nós somos responsáveis por eles. Nós causamos esses tormentos voluntários. E aí agora vamos para a mensagem do item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Fenelon, de 1860, se não me engano. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Então, como eu disse, nós estamos num planeta de provas e expiações. Felicidade completa aqui nesse planeta não existe. Então, é isso aí. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, as dificuldades fazem parte. No mundo tereis aflições. As dificuldades fazem parte do nosso crescimento. E a felicidade ela é relativa aqui. Nós vamos ver isso aqui agora mesmo no Livro dos Espíritos. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, Fenelon falando, tá? Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um pré-libar dos gozos celestes e imperecíveis. Então a gente fica aí entregue, buscando os gozos materiais, quando deveríamos privilegiar, priorizar a buscar os gozos espirituais, porque a gente conquistando esses gozos, essas virtudes espirituais, essa aí já está abrindo o caminho para a gente nos mundos mais felizes e para a conquista da verdadeira felicidade. E aí na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dela, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a encarnação não é possível a felicidade completa aqui na Terra. Aqui nós temos uma felicidade relativa. A vida foi dada para a gente aqui na Terra como prova e expiação. Não é isso? Aí ele pergunta, 921 agora. Isso aqui está lá na parte do Livro dos Espíritos, que trata da felicidade e infelicidade, lá na última parte do Livro dos Espíritos, da justiça divina. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Tudo que foi falado antes aí no Evangelho, não é isso? Nós somos obreiro, nós somos o construtor da nossa infelicidade, quase sempre. O homem é quase sempre o construtor da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, vivendo a lei de Deus, o que é viver a lei de Deus? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Façam o bem. Enxergue no irmão o outro como um irmão, não é como uma coisa caída. Não desejem o mal. Façam o bem. Quando eu vou lá no asilo, estou visitando os internos lá do asilo, e fico ali ao lado deles, eles com aquele olhar de gratidão. Gente, aquela energia ali cura, gente. Quando eu subo o morro, entro naqueles casebres e faço o evangelho com aquelas pessoas, levo uma cesta, levo isso, uma coisa, e que eles recebem aquilo com toda a felicidade, aquela energia está me curando. Em vez de procurar a paz, aí continua a mensagem de Fenelon, né? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que agitará e turbará e coisa singular. Então, em vez da gente buscar a paz nas coisas imperecíveis, nas virtudes, nas coisas boas, a gente busca a paz nas coisas do mundo. E aí a gente adoece. Daí essa crise toda de depressão, nós estamos aí numa pandemia tremenda de depressão, uma crise tremenda de suicídios. Por quê? Exatamente isso aqui. As pessoas estão se entregando estão valorizando muitas coisas materiais, quando deveriam buscar as coisas espirituais. Façam o bem. Amem. Distribuam sentimentos de amor, de gratidão, de misericórdia, de indulgência, de benevolência para com todos. Kardec pergunta aos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha isso, olha esse roteiro. Se a gente botar só esse roteiro na cabeça e buscar viver esse roteiro, já vai dar um passo tremendo. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. No entanto, a gente fica buscando as coisas materiais e a gente acaba se perdendo, né? Daí essa confusão toda com depressão. Vivemos uma crise tremenda de depressão, uma crise tremenda de suicídios e vai por aí afora. E doenças. E as doenças voltando, cânceres aparecendo cada vez mais, porque os espíritos estão todos doentes. Nós precisamos nos alimentar da seiva divina. Mas as pessoas não querem mais saber de Jesus. Ainda ontem eu estava falando numa casa lá em Niterói, mas isso eu venho falando direto, né? As igrejas, a gente anda pela rua cheia de igreja, protestante, católica, centros espíritas, budista, os templos espiritualistas, cheio de igreja. Tudo cheio. Fechado. Aí eu pergunto, o que adianta a gente caminhar para a igreja, saber a Bíblia de cor e salteado, saber as mensagens de Jesus de cor e salteado, se aquilo ali não penetra em mim, eu só tenho aquilo ali para mostrar para os outros que eu sei? Por isso está todo mundo doente. Querem se curar? Vivam a mensagem de Jesus. E é curar o espírito, gente. É curar o espírito. Nós temos que curar o nosso espírito, para quando a gente chegar no plano espiritual, a gente chegar melhor do que aqui chegou quando entrou nele. Quando nós entramos nele. Então nós vamos retornar melhor, para que amanhã nós renasçamos mais fortalecidos, agora como verdadeiros trabalhadores de Jesus e discípulos dele, exemplificando a mensagem dele. Mas nós queremos viver as coisas materiais. Por isso está todo mundo perdido. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então a gente fica criando dificuldades para nós mesmos. E aí, eu fui lá na Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, questão 712, com que fim pôs Deus atrativo nos gozos do bem material? Que as pessoas têm tanta atração pelos gozos das coisas materiais, né? Por que Deus colocou atrativo nisso aí? É a pergunta de Kardec, olha Kardec como é que era.
Olha como ele ficava instigando os espíritos, né? Por que Deus colocou gozo nisso aí, se isso aí traz prejuízo para os espíritos? Olha lá, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. É para provar, gente, é prova, isso é prova, aí é prova, é para provar. Quando a gente fala provas e expiações, é isso aqui, é para provar a nossa capacidade de resistência, para provar a nossa fidelidade a todo o conhecimento que nós recebemos no plano espiritual para poder reencarnar. Que todos nós somos preparados no plano espiritual. Ninguém desce aqui, de paraquedas, né? Senão, a gente foi preparado, revelar no livro Memória do Suicida, toda a preparação daqueles espíritos para eles se fortalecerem e quando reencarnarem melhor do que vieram na última encarnação. Então todos nós somos preparados. Preparados com o quê? Com o Evangelho. É legal lá no livro Memória do Suicida, que a gente vê lá toda uma preparação de evangelização. É o Evangelho o tempo todo ali. Evangelho o tempo todo. E nós recebemos isso no plano espiritual. Qual o objetivo da tentação? Kardec fustiga, né? Desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então eu tenho que saber, se eu como demais, se eu comer demais, aquilo ali vai fazer mal. Se eu bebo demais, aquilo ali vai fazer mal. É para provocar. Para eu, como criança. A criança vai lá, faz uma coisa negativa, a gente bota de castigo. Para quê? Quando ela for fazer de novo, ela vai lembrar. Se fizer, vai ficar de castigo de novo. E é isso que Deus fica treinando todos nós. Espíritos infantis, todos nós somos. Por isso nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Fica testando todos nós. É prova. Isso é prova. Traçou a natureza limites aos gozos? A natureza traçou limite aos gozos para nós? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Aquele negócio. Eu sei o tanto que eu tenho que comer. Eu sei o tanto que eu tenho que beber. Se eu ultrapassar esse limite aí, vai passar mal. E passa mal mesmo, né? Então, a natureza traçou o limite. Só que a gente abusa, né? Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. A gente vai até se saciar, aí fica passando mal. Aí tome remédio, né? Te falei que as farmácias, lá onde eu moro ali no Flamengo, Catete, ali, cheio de farmácia. Você anda, cada dia abre mais farmácia. Daqui a pouco o quarteirão todo está cheio de farmácia. E fila para comprar remédio, fila para pagar, e tudo cheio, aquele monte de gente comprando remédio, está todo mundo doente. Por causa desses excessos. E pela falta de se alimentar da seiva divina. Está todo mundo buscando se saciar nos gozos materiais. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Olha como é que os espíritos responderam. É motivo de lástima. Nós temos que lastimar dessa criatura que prefere os excessos. Está mais perto da morte. É os espíritos que responderam aqui. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Morte física e morte moral. Por quê? Chegando no plano espiritual, ele chega destruído. Porque nós somos gente desencarnado, vamos continuar sendo o que é. Evantuil aqui, desencarnando, vai continuar sendo Evantuil. Não vai ser diferente disso aqui. Vocês vão me encontrar lá, isso aqui. Não é diferente. Não é isso? E aí, Fenelon continua, né? Haverá maiores motivos do que os que derivam da inveja, do crime, do ciúme? Haverá maiores, tormentos do que os que derivam da inveja, do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente felicitantes. Olha isso. E é verdade, né? A pessoa invejosa, ciumenta, ela está o tempo todo ali arranjando confusão. Para ela. O que não tem... Ele adiantou. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. Dão-lhes vertigem os êxtases de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que eles estão próximos. Então, uma pessoa invejosa, ela se sente mal. Ela quer diminuir o outro que está melhor do que ela. Isso aí faz mal para ela mesmo. Ela adoece. E aí vem aqui, agora voltando de novo lá no Livro dos Espíritos, questão 933, felicidade e infelicidade relativa. Assim como, eu fico aí olhando o relógio, que eu sei que a gente tem uma hora aqui. Assim como quase sempre
é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, na palavra, são torturas da alma. Gente, é isso aqui que vai levar a gente para as regiões de sofrimento no plano espiritual. Os umbrais da vida. E a maioria de nós desencarna com esse sentimento, vai ao plano espiritual, fica nas regiões umbralinas, e das regiões umbralinas encarna novamente, carregando tudo isso aí. Daí você vê essa confusão toda que a gente vive aqui no planeta. Então, de novo, nos alimentemos da seiva divina. É ela que vai curar a gente, para a gente retornar ao plano espiritual melhor. Ele continua, né? Os espíritos respondendo ainda a questão lá. A inveja e o ciúme. Inveja e o ciúme. Felizes que desconhecem estes vermes roedores. Então, que aquela pessoa que não tem inveja nem ciúme é muito feliz. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como um fantasma, que lhe não dão tréguas e o persegue até durante o sono, é verdade. Se levantam os objetos da cobiça, do seu ódio e do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo os suplícios voluntários, tornando-se verdadeiro inferno. Agora, voltando à mensagem de Fenelon, ele continua. Toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas as frioleiras. Aí eu coloquei, frioleira essas coisas, vamos ter que largar tudo. A gente fica se apegando a coisas insignificantes, coisas sem valor. A gente vai ter que largar isso tudo um dia. A caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada disso aí, anexo, não tem nada disso. É eu chegando no plano espiritual com o que eu construí dos valores morais. Aquele que a traça e a ferrugem não come. Só isso que isso é o que vai ser cobrado da gente. Quando a gente chegar no plano espiritual, qual é a pergunta que farão para cada um de nós? Se você era doutor, se você era advogado, era médico, era isso, aquilo. Nada disso. Perguntar, o que fizeste? O que você está trazendo? O que você traz na sua bagagem? E a bagagem aí são os valores morais. Então, as coisas insignificantes sem valor, cuja cobiça lhes envenena a vida. E desencarna, ainda fica com isso aí. A gente vê no livro de André Luiz essas histórias, né? Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então não é para essas pessoas que Jesus diz bem-aventurados os aflitos. Essa aí já teve as compensações dela aqui na Terra. Lá no plano espiritual vai ter outra história, que são as regiões de sofrimento. Vai ficar lá. E aí na questão 720 do livro dos Espíritos, agora nas privações voluntárias e mortificações, Kardec pergunta aos Espíritos, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos semelhantes e mais mérito tereis. Então, é legal essa resposta aí. Quando a gente estuda essa parte aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos vão fustigar a gente o tempo todo, né? Não adianta você querer se mortificar para mostrar para Deus que você é bom, que as pessoas que se trancam em convento, se trancam para orar, que as pessoas que se mortificam, né? Ficam lá se machucando, de joelho, e subindo escada, não adianta nada disso. Você quer se modificar e provar para Deus que você fez uma coisa boa? Façam o bem. Essa resposta, eu trouxe essa aqui, porque essa resposta ele vai dar em várias perguntas. Kardec fica fustigando, ele vai falar, façam o bem é a mortificação que os espíritos querem de vocês. Fazer o bem.
Que você renuncie às suas horas, façam bem. Isso aí é isso que nós queremos. Essa é a renúncia que nós queremos de vocês. Haverá privações voluntárias, olha aí, que sejam meritórias a privação dos gozos inúteis, que desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão, zombaria, escárnio. E aí ele vai terminar a mensagem. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Né? Então, quem sabe contentar-se com o que tem, não fica com inveja, ciúme, essa coisa toda, né? Desejando mal para o outro. Esse aí se poupa de complicações. Sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja, o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é o sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Necessidade quimérica quer dizer necessidades da imaginação, coisas que não vão se concretizar. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Então, é uma mensagem de Fenelon, em Lyon, 1860. Aqui no livro, tem ali mais 3 minutinhos, no livro, eu gosto sempre de trazer um livro, né? Esse aqui é o livro Céu e Inferno, peguei ali na mesa. O livro Céu e Inferno é um livro maravilhoso, quem não estudou ainda, quem não leu ainda, eu super recomendo que estude, que é um livro pouco falado por aí, pouco estudado, mas é do Pentateuco Kardeciano, um livro fora de série, um dos 5 livros que acompanha a doutrina. E aqui no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, de Kardec apresenta para a gente o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura, ele tem, quem não leu ainda, lê o Código Penal da Vida Futura. Não precisa ler mais nada, lê o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura ele tem 33 artigos. E como é que Kardec constitui esse Código Penal da Vida Futura? Nós sabemos que ele trabalhou com médios, vários médios que encaminhavam para ele mensagens de espíritos de tudo quanto é lugar. Por isso que ele tem aqui, mensagem em Lyon, mensagem em Bordeaux, mensagem de Paris, mensagem dali, mensagem de acolá. Então ele recebia essas mensagens, analisava essas mensagens e ia tirando conclusões sobre a situação dos espíritos no plano espiritual. Então na segunda parte desse livro aqui, ele vai apresentar para a gente a situação dos espíritos. Ele vai apresentar várias mensagens de espíritos relatando a situação deles no plano espiritual. Então nós temos os espíritos felizes, os espíritos, olha lá, ele começa com os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, são mensagens, tá? Os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, nós estudamos essas mensagens todas lá na nossa casa espírita. Criminosos arrependidos, espíritos de criminosos arrependidos no plano espiritual. Qual a situação desses espíritos no plano espiritual? Como é que eles estão? Então eles vêm e relatam como é que eles chegaram lá, como é que eles estão lá, por que eles cometeram o crime. Espíritos endurecidos e as expiações terrestres. E aí ele recebe esse monte de mensagem que vai ver na Revista Espírita, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagem para tudo quanto é lado. E aqui, nesse livro aqui, ele tira umas conclusões, ele analisava e tirava conclusões. Então ele apresenta para a gente o Código Penal da Vida Futura, que é o quê? A situação desses espíritos no plano espiritual, que vai depender para a nossa felicidade no plano espiritual. A nossa, quando a gente desencarnar. E aqui, são 33 artigos. Eu vou pegar só o terceiro aqui, porque falta um minutinho aí, senão a nossa irmã vai me dar um pé na bunda, mandar para a rua. Vamos lá. Então aqui no artigo 3º, para a gente encerrar, ele fala assim: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. No artigo 2º, que é que eu queria, eu errei, ele fala, mas valeu. O artigo 2º, ele fala: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo,
do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante dos sofrimentos. Olha isso. Isso baseado em mensagem dos Espíritos. Ele analisa os Espíritos relatando a situação deles no plano espiritual. Então, a nossa situação no plano espiritual depende disso aqui. A completa felicidade, lá e cá, né? Está tudo vinculado. A completa felicidade prende à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, com isso a gente encerra, tá bom? Minha hora acabou ali. A gente pede a Jesus, nosso mestre, nossa luz, nosso caminho, permaneça com cada um de vocês, em seus lares, iluminando seus caminhos, e que possam sair daqui renovados, fortalecidos, e principalmente buscando a mudança interior, que essa mudança interior é que vai nos conduzir à conquista da verdadeira paz, lá no plano espiritual, e à conquista da verdadeira paz, quando nós retornarmos ao planeta amanhã. Tá bom? Jesus permaneça com cada um de nós. Obrigado.